Ascensão através de habilidades. As habilidades poderiam ser combinadas. Episódio 10. Kang Jun-hyeok, solo, UH, irmão. Estamos realmente fazendo isso certo? Kang Taezan, solo, alto risco, alto retorno. Você entende, não é? Se a diferença se tornar muito grande, não conseguiremos alcançá-la. Agora é o momento perfeito, não acha? Kang Jun-hyeok, solo, não, esse não é o problema. Ah, sério? Me desculpe, irmão, eu simplesmente não consigo fazer isso. Kang Taezan, solo, faça o que quiser. Não sou eu quem está perdido. Lee Taejun, solo, Jun-hyeok, não é culpa sua. Exceto aquele cara, ninguém conseguia entender. Quando certas competências e situações se cruzam, novas competências podem ser formadas. Taezan, que havia se levantado, respirou fundo. Você ativou o Briefless. Taezan, que ativou a habilidade, começou a balançar a espada enferrujada. A capacidade de prender a respiração pelo dobro do tempo só se aplicava quando ele estava ocioso. Quando em ação, a história era diferente. Todo o corpo exigia oxigênio e seu rosto ficou vermelho rapidamente. Mesmo assim, Taezan não parou de brandir sua espada. Ele desferiu dezenas de golpes de espada. E quando os golpes da espada chegaram a 100, você atacou inúmeras vezes de uma só vez. Você obteve a habilidade de ativação especial, Briefless Rush Attack. Você adquiriu mais de 10 habilidades e atingiu um estágio em que pode dizer com segurança que adquiriu habilidades. Você obteve o título, Jogador Habilidoso. Ruffy. Taezan ofegou pesadamente. Havia um ritmo nos ataques, assim como ele previu os movimentos do grande rato. Os humanos também mostraram sinais antes de se moverem. O ataque de respiração infinita foi uma habilidade que alterou livremente esse ritmo. Durante um período de ataque de 10 segundos, não houve necessidade de respirar, criando assim espaço para variáveis imprevisíveis. Era uma habilidade que ele usava com frequência até sair do labirinto. Janela de título. Título, Jogador Habilidade. Você adquiriu 10 habilidades. Um bônus é aplicado a todos os níveis de proficiência em habilidades. Foi um dos títulos fundamentalmente melhores que alguém poderia alcançar. Nada mal. Janela de status. Kang Taezan. Nível 3. PV 120 avos. Mana 12 avos. Força 10. Inteligência 12. Agilidade 21. Ataque mais 1. Defesa mais 2. O alvo está cansado. Definitivamente foi rápido. Lee Taeyeon disse que sua agilidade estava em torno de 13 quando ela passou pelo primeiro andar. Este foi um ritmo esmagador. Considerando apenas a agilidade, era uma estatística que mesmo um jogador do modo difícil só poderia alcançar depois de chegar ao quinto andar. Taezan, que olhava alegremente para sua janela de status, coçou o queixo. Talvez eu devesse fazer um. Ele havia adquirido muitas habilidades neste ponto. Mesmo que um jogador do modo difícil chegasse ao terceiro andar, eles ainda seriam mais fracos do que ele agora no primeiro andar. Considerando que o poder aumentava exponencialmente a cada andar que descia, seu ritmo era incrivelmente rápido. No entanto, ele ainda não tinha uma habilidade principal. Uma habilidade principal tinha um valor além de 10 habilidades comuns. Uma habilidade que poderia superar qualquer lacuna nas estatísticas. Esses tipos de habilidades foram chamadas de habilidades principais. Para dar um exemplo simples, adição, que aumentou o poder de ataque atual. Multiplicação, que elevou ao quadrado o poder de ataque atual. Full Recon deu total compreensão de todos os elementos e situações ocultas ao seu redor. Anulação de ataque, que anulava o resultado de um ataque. Duelo forçado, que garantia que ninguém, exceto o alvo, pudesse interferir. E o Mini Time Stop interrompeu o tempo ao seu redor, uma habilidade que todos invejavam. Todas essas eram habilidades principais. Ter pelo menos um deles poderia conceder um poder esmagador em comparação com outros jogadores do mesmo nível. Ele já teve dezenas de habilidades principais. Taezan planejou criar um deles. Antes de sair, bebeu da fonte, aliviando todo o cansaço. As condições de aquisição da maioria das competências principais foram bastante exigentes. Talvez devido ao seu poder. Por exemplo, o Full Recon só poderia ser criado depois que o Insight evoluísse algumas vezes. Considerando que a maioria dos jogadores não conseguia nem evoluir uma habilidade uma vez, essas habilidades eram praticamente inatingíveis. No entanto, havia uma habilidade que poderia ser criada até mesmo no primeiro andar. Pelo contrário, era uma habilidade difícil de obter se não fosse feita neste momento. Taezan ficou parado no corredor e esperou. Não muito tempo depois, um som estridente ecoou. Um grande rato apareceu. O grande rato olhou para Taezan. Ele se posicionou e ergueu o escudo. Instintivamente, o rato grande atacou seu tornozelo exposto. Você sofreu 4 de dano. Guincho, guincho. O grande rato fugiu rapidamente. Taezan não moveu um músculo. Depois de examiná-lo por um momento, o grande rato atacou novamente. Taezan observou com um olhar imperturbável. Ele via tudo, pois a agilidade estava ligada aos reflexos. A agilidade não apenas melhorou os reflexos e a velocidade, mas também melhorou suas habilidades cognitivas gerais. Com uma agilidade de 21,
Ele poderia ter atingido o rato grande quando ele se aproximasse. No entanto, ele não se moveu. Você sofreu 3 de dano. Guincho. O grande rato, presumindo que Taizan não pudesse reagir, gritou feliz. Agora, ele nem se preocupou em fugir, apenas circulou e mordeu os pés de Taizan. A janela de danos continuou aparecendo. Sua saúde estava diminuindo lentamente, como roupas molhadas em uma garoa. No entanto, ele não se moveu. Taizan abriu sua janela de status para verificar sua saúde. Saúde, 2320 avos. Vou ter que levar mais algumas tragadas. Ele não se mexeu. O grande rato continuou a atacar. Você sofreu 4 de dano. Saúde restante, 19. Você sofreu 3 de dano. Saúde restante, 16. Você sofreu 4 de dano. Saúde restante, 12. Você sofreu 3 de dano. Você está em um estado de quase morte. Saúde restante, 9. Você sofreu 4 de dano. Você sofreu 4 de dano. Você está à beira da morte. A proficiência em Brink of Death aumentou em 3%. A proficiência em Julgamento Frio aumentou em 2%. Somente quando ele estava a um golpe da morte Taizan se moveu. Ele baixou o escudo. Baque. Guincho. O grande rato, que estava mordendo alegremente, fugiu apressadamente. Taizan se protegeu, permanecendo firme como uma parede resistente. Guincho. O grande rato estava infeliz porque um homem moribundo estava resistindo. Imediatamente atacou novamente, visando uma abertura. Ele se escondeu sob o escudo e mordeu o tornozelo de Taizan. Baque. Guincho. No entanto, o escudo se moveu e bloqueou o ataque do rato grande. O grande rato se assustou e recuou. Você está à beira da morte. A proficiência em Brink of Death aumentou em 2%. A proficiência em Julgamento Frio aumentou em 2%. Você bloqueou perfeitamente o ataque do seu oponente. Você adquiriu a habilidade especial, Bloquear, que está sempre ativada. Bloquear, uma habilidade útil que anula o dano abaixo de um certo limite. No entanto, não era a habilidade que ele procurava. Taizan afastou a janela e olhou novamente para o rato grande. Guincho. O grande rato hesitou e depois atacou. Apontou para uma lacuna no escudo. Baque. Mas o escudo se moveu e bloqueou o rato grande. O grande rato não teve escolha senão recuar novamente. A proficiência em Brink of Death aumentou em 2%. A proficiência em Julgamento Frio aumentou em 2%. Havia uma habilidade chamada Resistência. Foi uma habilidade que anulou todos os danos que levaram à morte apenas uma vez. Também eliminou todos os danos por um determinado período. A anulação foi um efeito notavelmente poderoso. Isso lhe permitiu desconsiderar um golpe imparável de um oponente e contra-atacar e até mesmo romper armadilhas que ninguém poderia passar mesmo depois de arriscar suas vidas. Taizan também se beneficiou muito dessa habilidade, que merecia ser chamada de habilidade principal. Baque. A proficiência em Brink of Death aumentou em 2%. A proficiência em Julgamento Frio aumentou em 2%. No entanto, ninguém além de Taizan o adquiriu. Aqueles curiosos sobre ele perguntaram a Taizan como ele aprendeu resistência, depois de limpar o labirinto. Taizan respondeu que não foi difícil. A proficiência em Brink of Death aumentou em 2%. A proficiência em Julgamento Frio aumentou em 1%. O método de aquisição de competências já estava determinado. O método mais fácil era recebê-lo de outra pessoa. Este foi o caso de habilidades muito básicas como identificação de ervas. No entanto, as únicas habilidades que poderiam ser transmitidas dessa forma eram as habilidades básicas. Habilidades úteis para limpar labirintos não puderam ser adquiridas. A segunda foi através de conquistas. Se você realizasse o que outros não conseguiram, você receberia uma habilidade adequada para essa conquista. Você está à beira da morte. A proficiência em Brink of Death aumentou em 2%. A proficiência em Julgamento Frio aumentou em 2%. E finalmente, através da implementação, algo semelhante ao efeito de uma habilidade. Em um sentido amplo, as técnicas de esgrima e escudo operavam através do mesmo conceito. Você ganhou esgrima porque empunhava uma espada e técnicas de escudo porque manejava um escudo. Você ganhou falta de ar ao prender a respiração e um ataque sem fôlego ao balançar a espada várias vezes antes de expirar. Então, como você ganhou resistência, que anulou um ataque que levou à morte? Foi simples. A proficiência em Brink of Death aumentou em 2%. A proficiência em Julgamento Frio aumentou em 2%. Você só precisava bloquear sucessivamente ataques que levariam à morte. Você bloqueou vários ataques que poderiam matá-lo. Você adquiriu a habilidade especial sempre ativa, Resistência. Ele havia adquirido a habilidade. Taizan imediatamente correu para o grande rato. O rato grande tentou fugir com medo, mas o escudo pressionou seu pequeno corpo. Rangido. Você ganhou uma pequena quantidade de experiência. Ele embainhou seu escudo gotejante e abriu a janela de habilidade. Habilidade especial sempre ativa, Resistência. Isso anula um ataque que leva à morte. Depois disso, ele ignora todos os danos por um segundo.
Taezan riu. Ao ouvir como Taezan adquiriu endurance, Li Taeyeon o chamou de louco. Jung Jeon também olhou para ele com medo. Mas Taezan foi o oposto. Imagine ter medo de adquirir uma habilidade que poderia salvar sua vida. Taezan não conseguia entender por que eles recusaram por tal motivo. Sim, um erro poderia levar diretamente à morte. Mas considerando as recompensas, era uma aposta fácil. O labirinto era um lugar onde você não conseguiria nada se não arriscasse sua vida. Taezan simplesmente seguiu esta regra. Após retornar à fonte e recuperar sua resistência, Taezan iniciou o processo de verificação. Habilidade especial sempre ativa. Bloqueio. Bloqueia o dano abaixo de um determinado valor numérico. Atualmente, só pode bloquear danos inferiores a 1. Bloquear também era uma boa habilidade que poderia facilmente parar o dano de pontos dependendo do nível de proficiência. O problema era que era muito difícil aumentar sua proficiência. Não houve quem se concentrasse nessa habilidade porque exigia muito tempo e perseverança. Taezan também não pensou em melhorar sua proficiência imediatamente. Ele decidiu adiar. As proficiências de Brink of Death e Cold Judgment também foram bastante satisfatórias. Habilidade especial sempre ativa. Julgamento frio. Uma mente firme. A menos que apareça algo além da percepção humana, você não entrará em pânico. Dá uma correção apropriada ao julgamento. Habilidade especial sempre ativa. Beira da morte. Pode sentir quando a morte está se aproximando. É ativado na maioria das crises. Também é ativado quando dano significativo é recebido. Ambos os textos mudaram. Brink of Death foi especialmente atraente. Isso significava que ele poderia detectar a maioria das armadilhas com antecedência. Existem mais habilidades para obter? Parecia haver alguns, mas ele não conseguia se lembrar. Era difícil lembrar de todas as 200 habilidades que ele possuía. Taezan destruiu seu cérebro. Havia habilidades de premonição. Só então, uma voz alta soou. Taezan instintivamente tirou seu escudo. Boa reação. Um velho vestido de ouro olhava para ele com um sorriso. Monstros não podiam entrar na fonte da vida. Este era um NPC. Olá. Ele não baixou a guarda ao cumprimentá-lo. Li Taeyeon disse que a maioria dos NPCs no modo solo eram malucos. Ele tentou se lembrar se ela havia mencionado alguma coisa sobre um cavaleiro idoso de armadura dourada enquanto iniciava uma conversa. O cavaleiro acariciou a barba branca e perguntou: Você é um aventureiro? Aventureiro? É assim que chamam aqueles que se esforçam para conquistar o labirinto. Isso está correto? Sim, está correto. Enquanto ele falava, ele estava quebrando a cabeça. Havia um velho cavaleiro quando eu estava descansando no primeiro andar da fonte da vida. Ele era um cavaleiro sagrado servindo a um deus? E então, o que ela disse? Ele se lembrou. Taezan levantou apressadamente o escudo. O cavaleiro sagrado estava se aproximando. Apesar da distância considerável, ele chegou bem na frente dele com um passo. O cavaleiro sagrado ergueu o punho com um sorriso. Tente bloquear isso. Seu punho desceu sobre Taezan. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.